Cá e a gente tem muita notícia pra dar hoje. Exatamente. Se você quiser mandar mensagem, quer mandar pergunta pras meninas dentro da lei, manda aqui no Superchat. Senão a coisa fica perigosa aqui. Depois não reclama que a gente não lê, tá? Mas manda aqui no Superchat, tá? A gente ficou sabendo também, tem uma galera ali fora, se vocês também quiserem participar, manda aí a sua pergunta, tá? E obrigada por terem vindo, se cuidem da chuva, quem tá aí fora. Exatamente. Isso aí. E a gente tem companhia hoje que a gente adora, que é muito legal, um lugar que a gente sempre vai lá quando vem aqui. Hoje a montanha veio a Maomé. É verdade. Não é isso? É verdade. Quem está aqui com a gente hoje é a Shell Select, com várias promoções. Você sabe quando a gente fala da Shell Select aqui, são combos que já chegam assim pra você sair correndo. Exato. É o combo que dá certo. Igual essas duas aqui. Exatamente. Foi um combo que deu certo. Na Shell Select, que é a conveniência premium da Shell, né? Pra quem quer seguir bem, você vai encontrar promoções imperdíveis e nós temos novidades na Promo Shell Select, né, Cris? Tem os combos que a gente já conhece e já ama, então a gente começa. Tem hamburgão com Red Bull de qualquer sabor. Exato. Esse já é conhecido, a gente já ama. Porque pra você fazer sua parada, precisa daquela energia, daquele boost. Então tem hamburgão com Red Bull. Tem também aquele clássico que a gente sempre fala, que é coxinha, mais Guaraná ou Pepsi, com ouro branco ou sonho de valsa, por um valor imperdível que você vai conferir. Esse já vem a sobremesa. Esse daí eu amo também, mas tem novidade, já. Tem novidade. Agora tem o combo do pão de queijo com uma bebida Nestlé. Cara, esse eu já tô assim, ó. Esse eu já quero hoje. É a minha cara esse. Obrigada, Shell. Vocês sempre pensam em tudo. E também tem o combo promocional pra quem tá com aquele calor, precisa se refrescar, que é picolé frutari com água. Esse é maravilhoso. Esse é bom demais. Esse é o saudável, é o combo saudável. Exato. Tudo isso no precinho. E se você quiser conferir qual a Shell Select mais próxima a você, não esqueça de fazer sua parada lá. Clica no link que tá aqui na descrição, ou aponta o seu celular pro QR Code. E mais, poste foto, posta story com a hashtag Promo Shell Select. Inclusive, essa semana eu vou fazer uma parada na Shell Select. Então, se você parar aí qualquer dia, em alguma Shell, você pode me encontrar. Não vou dizer qual. Na verdade, qualquer dia. Não precisa, é verdade. Não precisa anotar. Quando? Aqui na esquina, eu paro sempre. Pior que sim. Pior que sim. É isso. Não, outro dia eu tava de patinete, não tava nem de carro, e eu parei na Shell. De patinete. Pode encher o pneu aqui do meu patinete na Shell e fiz minha parada na Shell Select. Porque é uma coisa maravilhosa. Meu pai ama a promoção da Shell Select. Mas cara, é bom mesmo. É bom. E os salgados são todos bons. Aqui tem os dos combos, mas aí quando a gente vai sempre, a gente já fica revezando. Cara, eu não posso nem falar que tem um enroladinho lá de presunto e queijo que eu sou real, cara. É muito bom. É muito bom. É muito bom mesmo. Então, clica aqui no link, aponta o celular pro QR Code e faça a sua parada na Shell Select. Valer a pena, tá? Não esquece da hashtag Promo Shell Select. Boa. É isso, esse foi o recado de hoje. Então, agora chegando... Aí encontrou. Depois da meia-noite. Como é que surgiu o convite? Eu achei que você ia falar, como é que surgiu esse combo Shell Select? Eu juro. Como é que surgiu o combo Shell Select? Como que é o nome do combo? Amanda e... Ele manda, o shipper. Ele manda. A gente tem camiseta e tudo. É Jéssica e Amanda. Eu sei. Porque é de Lígia, né? Então, eu vou falar, Gemanda, é que fica muito exato. bom, né? Elas vão criando, assim, né? Elas vão fazendo as opções e votam qual que é o melhor shipper, né? Então é Limanda. Limanda. É isso. Então nós temos o combo Limanda também. Não, de da Jéssica. gente. Tá. Aí da série é Jolice. Que também é um ótimo nome. Que eu acho um ótimo nome. Jolice, eu gosto. Eu gosto também. Então, é o combo Jolice. Como é que surgiu combo Jolice? Como que veio o teste, ligação, convite, como foi? Então, na verdade, ela já tinha conversado comigo antes, que ela ia me colocar nesse lugar. Ela escreveu a Joana pra mim, eu agradeço imensamente a Lela por isso, porque a gente já se conhecia antes desse projeto. Inclusive, eu tenho uma história muito boa depois pra contar sobre essa coisa do universo, de encontro. Depois vocês me lembram. Pode contar? Agora? Mas Pode. é outro contexto. Mas a gente abre a aba e fecha a aba. Isso. A gente volta pra esse lugar. Então parou na parte que a Lela fez pra você. É porque a gente assim, gente, isso aqui... Eu nunca contei em nenhum lugar. Poucos amigos meus sabem dessa história. Você estava falando de... o cara ligou pra Amanda 40 minutos depois pra cancelar o apartamento. É coisa que você fala, caramba. Eu gerenciava o Boleia Bar, né? Que era um bar que tinha no Rio de Janeiro. E o Irandi Santos, ele foi lá no Boleia, sabe o Irandi, né? O ator, um dia qualquer, e assim, tava na época de Pantanal e foi em 2022. Eu sei a data, foi 12 de julho de 2022. Por que eu sei? Já vocês saberão. Olha como... Não, ela é atriz, ela sabe deixar o segredo está na caixa. Ela vai deixando ali os E aí o Irandi chegou lá, e todo mundo, não sei o quê, e eu
falei, Irã, tudo bem? Eu sou a Jéssica, sou, enfim, gerente do bar. Queria dizer que sou muito sua fã, porque eu admiro ele demais, assim. E ele também é de Recife, né? Estamos todo mundo ali. E aí toquei assim no ombro dele e falei, eu espero muito um dia conseguir trabalhar com você. Sabe quando você fala assim, tipo, pô, tô falando a troco de nada, só pra expressar um sentimento. Passou um anjo e falou amém. Foi. E ele falou assim, acredite que vai acontecer. Um ano depois, no dia 13 de julho de 2023, um dia depois, eu gravei a minha primeira cena com o Irandi. Mentira. Num projeto que a gente vai estrear, que é Guerreiros do Nossa, Céu. ó, arrepiei. Essas coisas são muito doidas, Ele né? lembrou? Ele lembrou, quando a gente se encontrou, eu encontrei ele antes dessa data, na verdade, contei a história, ele lembrou na hora, assim. E no dia que a gente foi gravar a primeira cena, eu vi, né, porque nesse dia, em 2022, eu fiz um textinho no story pra reverberar, tipo, pra dizer, gente, não percam as esperanças. Eu tava também em outro lugar, porque eu fiz muitas coisas, né, tipo, fui gerente, trabalhei em loja, enfim. Então a gente tá sempre buscando respiro, né, uma esperança, um conforto. E o Irã, literalmente, é um artista que me inspira muito. Eu senti vontade de falar isso num lugar, tipo assim, pô, quero só verbalizar. Te admiro, E ele foi tão intenso nessa profecia. E quando eu gravei, que eu vi a data, eu falei, não acredito, cara, assim, é coisa do universo, assim. Foi quase do tipo, me dá um ano. Me dá um ano, tipo, e a gente gravou um dia depois do dia mesmo que ele falou isso, assim. Que loucura. E aí eu faço questão de contar essa história, porque a gente, às vezes, é uma profissão que a gente tem que estar ralando Puxa. o tempo todo, né? Mas a gente tem que acreditar, porque o destino tá aí, as dificuldades acontecem. E a gente já vai estrear essa novela aí, que eu também tô feliz demais, que foi um primeiro trabalho gigante, assim. Aí eu gravei antes e depois da meia-noite, né? E aí veio... Antes de depois. Antes de Depois. E aí veio depois da meia-noite, que foi um presente maravilhoso para poder trazer as pessoas para conhecerem ainda mais, né, o nosso trabalho. E aí vai vir aí essa novela para a gente ver esse resultado desse encontro que foi profetizado aí. Então é mais para dizer para as pessoas não desistirem, acreditarem assim nos sinais, acreditarem na força da palavra, né? Que às vezes a gente fala, tipo, sem imaginar o que vai acontecer daqui a pouco. Não no nosso tempo, mas no tempo. Toma cuidado com o que fala e com o que pede. Cuidado com o que pede. Vocês duas estão meio que no lugar que vocês gostariam Exatamente. de estar. Isso é ótimo. Demais. E você estava comentando que a Lela, então, fez a Joana pra você. Exatamente. E aconteceu mesmo com você, com a Alice? Na verdade, comigo foi diferente. Ela tava escrevendo, e aí depois, diz ela, né, que daí ela falou assim, gente, essa menina aqui, a gente se conheceu num outro trabalho, e ela falou assim, não, é a cara da Amanda essa personagem. E o convite, é que eu sou cheia dessas histórias, porque eu sou muito ligada a Deus, assim, então tudo que eu faço, não tem como eu estar num lugar e não falar dele. Mas eu lembro que era final do ano, assim, e eu tava fazendo a novela, que era uma conquista muito grande, que eu já até citei aqui, né? Então eu tava muito realizada. Só que mesmo assim eu não tava passando por uns momentos muito, assim... Tava meio mal, pessoal, enfim. E eu falei assim, Deus, será que vale a pena mesmo eu largar minha família aqui, que era final do ano, eu tava lá em Maringá, pra seguir esse sonho? Será que é isso que você quer? É o que eu quero, mas será que é isso? Eu tô um pouco na dúvida, mesmo estando muito feliz e grata. E aí era tipo 27 de dezembro, assim, já tinha passado o Natal, tava quase virando o ano. E aí eu lembro, como se fosse ontem, fazendo essa oração, eu falei assim, olha, eu vou ser muito específica. Eu vou te pedir, assim, se for pra ser mesmo, que você me dê um trabalho que mude a minha vida. Eu sempre peço sinal, A cara. Cris pede assim também. Eu sempre peço sinal específico. Eu falo, isso aqui. Aí vem. E você E pediu que um sinal específico? Eu falei assim, eu quero um trabalho que mude a minha vida antes da virada do ano. Nossa. E era 27 de dezembro. Então, assim, geralmente nessa época, Nossa, gata, mas daí você tá pensando, ele o que assim, é a isso essa também, né? altura do campeonato. Tinha um tempo ali, 3 dias pra resolver a parada. Não é que né? ela fez um pedido, ela entrou no pronto-socorro do céu, né? Aqui, ó, pá, batendo na porta. Porque se for, eu não vou... Preferencial. Ala vermelha já. Do preferencial. E eu falei assim, cara, se for, vai vir. E aí eu fiz essa oração e beleza. No outro dia, eu lembro muito bem que eu tava na fisioterapia com a minha mãe, não sei o que, vem Lela. Quero te fazer um convite, não sei o que, eu tô escrevendo uma série. O meu pai, é outra história. O meu pai, e não sei o que, nananã. Aí você tava afim de fazer? Eu falei, claro, né? Tô afim, a gente organizando e tudo Isso mais. foi que dia? Desculpa, eu Isso, perdi. no dia seguinte, 28. 28. Olha, 28, até que 28. foi rápido. Só que na hora eu não me liguei. Na hora,
passou batido. Aí veio ano novo, dia 6 de dezembro, ela veio e falou assim, tá tudo certo, vai ser você, Alice, meu pai... 6 de janeiro. 6 de janeiro. Eu falei, o que, dezembro? Dezembro. Janeiro, tudo certo, vai ser você, Alice, meu pai vai dirigir e tudo mais. Na hora que ela falou, meu pai vai dirigir, gente, eu lembro que eu tava sentada na cadeira do escritório, eu fiz assim, vum. E o pai de Lela Gomes é simplesmente o Rogério Gomes, que é o Papinha, o famoso Papinha, o nosso grande diretor maravilhoso, que quando eu era criança assistindo as novelas com a minha família, eu olhava pra minha família e falava, um dia eu vou trabalhar com esse cara, um dia eu vou trabalhar com esse cara. Ai, o poder da palavra. De criança, eu falava, chega a arrepiar, porque eu falava, e aí... E ninguém... Pensou em falar da Mega Sena, não? Como é que é? Ainda não, mas eu já tô pensando pra onde Vamos que eu vou. trabalhar aí? Essa O que é isso? E aí, quando ela falou que ele ia dirigir, e eu sempre falei que eu ia trabalhar com ele, eu lembrei da oração. Porque eu falei assim, gente, eu vou trabalhar com ele, isso é um marco da minha vida, vai mudar a minha vida, porque isso pra mim é uma realização muito grande. Quando eu pensei, vai mudar a minha vida, eu lembrei da oração. Aí eu falei assim, eu não tô acreditando, não. E realmente foi o trabalho que tem a minha carreira antes e depois da meia-noite, e a minha vida também, porque mudou a minha vida no pessoal também, né? Eu aprendi, amadureci muito. E depois da meia-noite. Depois da meia-noite. E foi isso, assim. E tem sido maravilhoso. Tudo que eu pedi tem sido muito melhor. E cada conquista que vem, com todos os trabalhos, mas em específico com Depois da Meia-Noite, é assim, surreal. Porque a gente não pode nunca subestimar a nossa força de palavra e de ação. O poder da palavra, para quem acredita, enfim, tem o livro O Segredo, tem tudo. E está na Bíblia também o poder da palavra, para você dizer as coisas. Então, assim, qualquer que seja a sua crença, porque, enfim, cada um tem a sua, mas todas as crenças dizem a mesma coisa, né? Seja espiritual ou não. Até, assim, tem muitos estudos psicológicos e tudo. Então, não é só espiritual que a gente está falando aqui. É o poder de você colocar uma coisa, trabalhar naquilo e, enfim, falar daquilo, tornar aquilo realidade na tua cabeça, nas tuas ações. E eu tava falando isso essa semana, curiosamente, que eu falei, só tem uma coisa que Deus não pode fazer por nós, que é a nossa parte, né? Então, assim... Vai, acredita e bota a cara pra jogo. Sim, estudadas, preparadas, né? Isso, e trabalhando. E analisadas, importante. Terapizadas. Tem que estar em dia. Isso aí tem que estar em dia. É uma fala minha também. Tanto pra lidar com os nãos, quanto pra lidar com o sim. Porque tanto um quanto o outro pode te destabilizar. E pra lidar também com esse gap, né? Porque nem sempre a gente tá o tempo todo fazendo o nosso ofício do jeito que a gente gostaria. E aí esse gap é desesperador, porque a gente precisa fazer outras coisas. A gente, por exemplo, sei como é pra Amanda, mas pra mim que venho de outra cidade, né, assim, graças a Deus a minha família me dá o suporte, eu tenho pessoas maravilhosas que me ajudam de todas as maneiras possíveis e acreditam muito em mim, assim, e torcem por cada conquista. Minha mãe assistia Depois da Meia-Noite comigo, eu tava lá em setembro, toda semana do meu ladinho a gente assistiu o lançamento do episódio, assim. Gracinha. E então, assim, esse momento de ter essa resiliência, de entender essa espera também, né? Porque a gente sabe como é, principalmente para o ator, o artista de modo geral, essa persistência, resiliência e eu acho que esse é o segredo. Tá sempre perseverando e falando para o universo, pensando de forma positiva onde você quer chegar, o que é que você quer realizar. Porque se a gente se entrega pro baixo astral, nem vale a pena. Vai de arrasta, né? Sim. Não tem jeito, não. Eu vi uma coisa muito legal também um dia, que era você pensar e fazer o contrário. Sabe? Pensar, tipo assim, eu vou fazer isso aqui. Pra chegar aqui, o que eu precisaria fazer? O que eu precisaria... E aí você chegar no menor passo possível e fazer esse. Isso. Sabe? Isso é não bem pensar, legal. tipo assim, qual que é meu sonho? Fazer... tá, beleza, mas pra isso eu tenho que estar aqui, pra isso eu tenho que estar aqui... E aí você faz porque senão a gente desanima. Não, total. Porque tem coisa que não tá no nosso alcance, de fato, né? Então, se você já pensa aqui, como que eu vou fazer isso? Eu não consigo chegar aqui, então... Mas um passo de isso é um cada vez. problema pra gente de depois, né? O próximo passo... Pra Jéssica do ano que vem. Você vai entender melhor depois de dar o primeiro. Total. Exato. Né? E as coisas vão ficando mais claras, né? Mais tranquilas na nossa mente. Mas é um desafio, gente. Assim, todos os dias Putz. Pô... E longe da família também tem esse negócio, né? Várias vezes eu também já percebi, gente, o que é que eu tô fazendo da minha vida, Senhor? E não tem segurança nenhuma, né? E você perde, né? Tipo, eu tenho 2 sobrinhas, a gente vai perdendo. Aniversário, churrasco, batizar, tudo. Tudo. Casamento, tudo.
Por outro lado, a gente também encontra pessoas maravilhosas. Claro. Que tem sempre um acabam lado sendo bom. a nossa família, de certa forma, né? Sim. E a gente agora acabou vocês podem virando, viajar né? mais também, né? É. Quando não estão gravando, agora vocês conseguem viajar, ver a família. Exato. Sim. E é bom demais também, né? Mata a saudade. E consegue buscar, né? Tava numa conversa ontem, numa gravação, falando Essa conversa isso. que a foi boa, hein, Cris? Não, ontem aqui. Essa tá. de ontem aqui que a gente gravou o negócio lá. Conversa boa. É que assim, às vezes a gente sai do ninho, da segurança ali, mas é para ir buscar algo que, de repente, o seu círculo, a sua família, não pôde por N motivos, né? Assim, ir buscar. E aí a tua função, de repente, é... Sabe, o passarinho que vai e busca o matinho para trazer aqui pro ninho. De repente, a sua função é essa. É melhorar. E, sabe, quando eu volto a pessoa que... E eu não tinha objetivo, assim. Eu saí de Igaraçu falando, mãe, eu vou estudar, eu quero ir pro Rio, porque eu fiquei entre Rio e São Paulo, né, que é o eixo, mas lá combina muito mais com o meu estilo de vida, né, o calor, total nordestina. E eu não tinha pretensão, não sabia o que eu queria fazer, eu queria estudar, eu queria experienciar. Então é justamente isso, assim, eu senti necessidade de sair dali para pegar o matinho e depois voltar. E é Pra isso dar que eu aquele faço. primeiro passo. Exato. E é bom demais voltar trazendo Nossa, alguma muito mudança, bom. né? Seja financeira, Nossa. seja de conhecimento, de uma vivência diferente que você conta. Pra apaziguar alguma coisa de repente, né? Ser um elemento X que vem ali. Pra calma, resolver, é Exato. verdade.